É para ser a mais nova e poderosa arma da Rússia, um submarino torpedo nuclear que supostamente dará à Rússia ainda mais controle sobre as vias navegáveis do mundo. A Rússia, confiante em seu novo submarino, oferece uma ameaça constante e oculta aos inimigos de Vladimir Putin, e nomeou suas armas de Poseidon, em referência ao deus grego do mar. Mas há um problema com a arma divina da Rússia e o submarino que a transporta. Simplesmente não faz nenhum sentido prático. O novo submarino do juízo final da Rússia é completamente inútil, tornando-se mais um desperdício em que a Rússia gastou bilhões de dólares. Isso é o que afirma a United 24 Media, que publicou um relatório em 4 de novembro cobrindo a apresentação oficial do novíssimo submarino nuclear Khabarovsk da Rússia. Segundo o veículo, esse submarino foi projetado sob medida para transportar o Poseidon. Foi lançado no estaleiro Sevmaz, em Sevodovinsk, 3 dias antes do relatório do veículo. Isso não significa que o submarino entrou em serviço. A Rússia está apenas comprovando que ele funciona corretamente antes de iniciar a produção em massa. Mas havia algo estranho na cerimônia. O Khabarovsk, junto com a nova arma que carrega, deve aumentar a projeção da força nuclear da Rússia a um nível nunca visto antes. Mesmo assim, a Rússia revelou pouco de seu novo submarino no lançamento oficial, mostrando apenas a popa. Isso já bastou para que vários analistas alertassem sobre as contradições entre o que a Rússia diz de suas novas armas e a realidade do que oferecem. É provável que o novo submarino da Rússia seja totalmente inútil, e por mais de um motivo. Antes de entrar no assunto, é interessante ver o que a Rússia quer que o mundo pense sobre o Khabarovsk e sua arma Poseidon. A Newsweek detalhou em 4 de novembro o que a Rússia afirma sobre as capacidades de seu novo submarino. Ela menciona o Ministério da Defesa russo, que diz que o novo submarino foi criado para missões navais com armas subaquáticas modernas, inclusive robôs, para vários objetivos. A Rússia teria baseado o Khabarovsk nos submarinos classe Bore, o que supostamente permite ao novo submarino se esconder sob o oceano sem ser visto. Ondas, pronto para atacar. O submarino desloca cerca de 10.000 toneladas na superfície e é movido por um reator nuclear, garantindo alcance ilimitado. Supostamente, ele também está equipado com vários tipos de armas. Além do Poseidon, o submarino também deve carregar mísseis de cruzeiro antinavio e torpedos, que pode usar para combater outros ativos navais. Fora isso, os dados são limitados. O submarino pode alcançar 32 nós e abrigar 100 tripulantes. A duração da missão do submarino fica entre 90 e 120 dias. Sabe-se que o submarino está em desenvolvimento há pelo menos 10 anos, pois sua quilha foi lançada em julho de 2014. Ele também terá um sistema de comunicação por rádio digital, um sistema de controle automático e um dispositivo de mastro de elevação PMU equipado com um radar de vigilância militar, revela a Rússia. No entanto, esses poucos detalhes não parecem realmente revelar um submarino que seja muito melhor do que aqueles que a Rússia já possui em seu arsenal. O restante do projeto está escondido sob um manto de segredo, e parece que a Rússia quer manter assim. O que a Rússia quer que o mundo tema não é o submarino, mas as armas Poseidon que ele transporta. Putin claramente gosta muito do Poseidon. Em 29 de outubro, a Reuters informou que Putin disse que o Poseidon já foi testado. Apelidada de super torpedo pelo veículo, a arma talvez seja mais precisamente descrita como um drone lançado por submarino que age como um torpedo, só que com um alcance muito maior. A Reuters diz que analistas suspeitam que o Poseidon será capaz de percorrer até 10.000 quilômetros, o que equivale a cerca de 6.200 milhas. Ele fará isso viajando aí até 185 km, 114 mph. Putin falou animado sobre a nova arma da Rússia, enquanto tomava chá e comia bolos com veteranos russos da guerra da Ucrânia em Moscou. Pela primeira vez, conseguimos não apenas lançá-lo com um motor de lançamento a partir de um submarino transportador, mas também ativar a unidade de energia nuclear. Putin disse aos soldados que o dispositivo funcionou por um tempo e afirmou: não existe nada parecido. O Washington Post revelou mais alguns detalhes sobre a nova arma, ou pelo menos os detalhes que a Rússia quer que saibamos.
Em uma matéria de 1º de novembro, o torpedo-drone foi criado para viagens subaquáticas furtivas, assim como o submarino que o lança. O Khabarovsk é essencial, pois nenhum outro submarino russo transporta o Poseidon, com 21 metros de comprimento, movido por reator nuclear e pode transportar ogiva nuclear. O Washington Post afirma que o Poseidon tem alcance quase ilimitado, podendo atravessar oceanos antes de atingir seu alvo. No entanto, o veículo destaca que ainda há muito desconhecido sobre o Poseidon. Segundo Michael B. Peterson, principal cientista do Programa de Estudos Militares da Rússia, do Centro de Análises Navais, afirma o Washington Post. Há dúvidas sobre o Poseidon, como se já vem com dados de alvo e se usa comunicação por satélite para orientação, disse Peterson. Ele afirmou que o Poseidon pode usar um fio na água para obter informações após escolher um alvo. O mesmo veículo também afirma que há rumores sobre o que o Poseidon supostamente oferece como arma nuclear. Talvez não tenha sido feito para atingir alvos terrestres. O Poseidon pode gerar tsunamis para inundar inimigos da Rússia. Putin ficou tão satisfeito com a arma que fez uma cerimônia para premiar os desenvolvedores do Poseidon, informou a Cable News Network em 4 de novembro. Ele elogiou a arma e o Buravesnik como de importância histórica para a Rússia e o século XXI. Embora essa cerimônia possa ter sido só para mostrar, Putin está usando isso, junto com os supostos testes bem-sucedidos do Poseidon, para tentar causar medo nos Estados Unidos. Afinal, Poseidon e Buravesnik têm alcances enormes. Só existe um país que representa uma ameaça nuclear para a Rússia e que Putin talvez pretenda atingir com essas armas de longo alcance, os Estados Unidos. É isso que Putin quer que o mundo saiba, ou tema, sobre o novo submarino russo e sua arma nuclear aterrorizante. O problema é que Putin não tem um bom histórico ao falar a verdade sobre as capacidades militares ou o poder das armas da Rússia. Isso já foi mostrado na Ucrânia, pois a Rússia não conseguiu superar um país bem menor, mesmo com armas que, segundo ela, destruiriam a Ucrânia. Então isso significa que a Rússia não está nos contando toda a verdade sobre o Khabarovsk e o Poseidon? A United 24 Media compartilhou um artigo do Defense Express ucraniano que sugere que a única foto da popa do Khabarovsk indica que o submarino é bem menos útil do que Putin afirma. Primeiro, a Rússia fez poucas escolhas de design incomuns em seu novo submarino. Como citado antes, o Khabarovsk parece ser baseado nos submarinos de mísseis balísticos classe Borai, já presentes na frota russa. O analista naval Agato E. Sutton confirma isso, observando que o novo submarino da Rússia provavelmente possui um sistema de propulsão por jato de bomba que imita o utilizado na classe Borai. O Khabarovsk é bem mais curto que os submarinos da classe Borai, apesar de ter sido feito para acomodar os torpedos drone Poseidon. Com 135 metros, o novo submarino da Rússia é 35 metros, ou cerca de 114 pés, mais curto do que a classe Boré. Alguns dizem que ele é ainda menor, e daí? Alguém pode pensar. Um submarino menor pode beneficiar a Rússia, tornando o Khabarovsk menos detectável submerso. Embora isso possa ser verdade, esse tamanho mais curto é acompanhado pelo novo submarino da Rússia, ficando mais baixo na água do que aquele no qual ele parece ter sido baseado. Isso indica que ele tem pouca flutuabilidade, o que pode ser um problema para o Khabarovsk Globe. A Composite Solutions explica em artigo o papel de uma reserva de flutuabilidade, ou reserva de flutuabilidade. O reserva de flutuabilidade é vital do ponto de vista da segurança, pois permite que o submarino emerja e permaneça flutuando. Quanto maior o reserva de flutuabilidade, mais rápido o submarino chega à superfície e por mais tempo ele permanece lá depois que chega. Emergir rapidamente é essencial quando o submarino está danificado. Um rompimento do casco, por exemplo, pode causar um alagamento que obrigaria a tripulação a emergir, colidindo com objetos e enfrentando explosões. Faça o mesmo se o submarino precisar ficar na superfície por muito tempo, como ao atravessar gelo espesso. O reserva de flutuabilidade deve ser alto para manter parte do submarino acima da linha d'água. Os Khabarovsk terem um reserva de flutuabilidade menor do que a classe Boré dos submarinos russos é uma escolha estranha, porque faz parecer que a Rússia está sacrificando a segurança.
Se a tripulação dos Khabaris enfrentar um desastre semelhante ao do submarino Kursk, em 2000, o reserva de flutuabilidade mais baixo pode ser decisivo para a sobrevivência da equipe. Agora, deixando de lado possíveis problemas de flutuabilidade, também há um aspecto rumoroso dos Khabaris que pode não estar presente. A Defense Express relata que o Khabarisk pode não ter silos para lançar mísseis de cruzeiro antinavio. Novamente, o tamanho do submarino é relevante. Foi dito que o Poseidon é grande para outros submarinos russos, mas cabe no Khabarisk. Isso pode ocorrer porque o submarino sacrifica espaço que outros sistemas de armas exigem. No pior cenário, isso pode indicar que o Khabarisk possui apenas armas Poseidon nucleares. Isso é aceitável se o submarino não for detectado. Mas o que a tripulação faria se fosse confrontada por outra embarcação? Lançar uma arma nuclear na outra embarcação soa insano, ainda mais pela capacidade do Poseidon de criar tsunamis. Se o Khabaris for forçado a enfrentar um inimigo perto da costa russa, por exemplo, o Poseidon prejudicaria mais a Rússia do que ao inimigo. Há dúvida se o Poseidon seria preciso para atingir um alvo pequeno sob as ondas. Quanto aos navios acima das ondas, o Poseidon é um drone subaquático. Não parece conseguir atacar um navio, lançar cargas de profundidade ou mísseis anti-submarino. O Khabaris precisa ser equipado com mísseis antinavio. É possível que isso não se baseie no relatório da Defense Express, o que pode limitar muito sua utilidade para a Rússia. Ainda assim, esse par de falhas de design, por mais estranhas que sejam, não é suficiente para tornar o Khabaris completamente inútil. O que pode ser é que parece não haver motivo para a Rússia ter construído o submarino em primeiro lugar. Se o que a Rússia afirma sobre o Poseidon for verdade, então não há necessidade de um submarino capaz de disparar essa arma. Ela pode alcançar de 10.000 quilômetros até ilimitado, segundo a United 24 Media. O alcance seria possível pelos mini-reatores nucleares nos torpedos drone, sem necessidade de submarino para lançar a arma. Se for verdade, segundo a United 24 Media sobre o alcance do Poseidon, essas armas poderiam ser lançadas de instalações costeiras, sem precisar de submarinos caros. A Rússia ainda pode atingir as costas leste e oeste dos Estados Unidos da América com o Poseidon, e alcance ilimitado alertaria o mundo todo. Então, por que o Khabaris precisa existir afinal? Bem, há duas possíveis respostas para essa pergunta. Não é necessário, pois o Khabaris está em desenvolvimento desde 2014, como já mencionado. Isso indica que a Rússia iniciou o submarino antes de considerar o Poseidon viável, contrariando o suposto rápido desenvolvimento do Poseidon pelo país, por um momento. Isso sugere que o Khabaris pode ter sido originalmente projetado para um propósito diferente. Um propósito diferente, recentemente adaptado para a nova arma da Rússia. Parece que a Rússia gastou milhões em um projeto sem vantagens sobre seus submarinos classe Borai. E agora está tentando justificar esse gasto. Sobre a segunda resposta, o Poseidon pode ser bem menos útil do que a Rússia diz. A Defense Express sugere que a Rússia pode precisar do Khabaris, mesmo sendo limitado, pois o sistema de navegação e o alcance do Poseidon não são tão bons quanto dizem. Qualquer uma dessas opções, sendo pior do que a Rússia afirma, apresenta problemas que só um submarino pode resolver. Com alcance menor, a Rússia precisaria de submarino que chegasse perto do alvo, mas quase nenhum dos seus atende a isso. E se o Poseidon não for especialmente preciso, isso significaria que a Rússia corre o risco de lançar uma arma de suas costas que pode facilmente errar o alvo e desencadear uma crise global, porque pode atingir uma nação que a Rússia não pretendia atingir. De qualquer forma, a Rússia pode estar diante de uma situação em que só tem a perder. Mas o Poseidon pode ter outro problema, e talvez não corresponda à fama que Putin lhe deu. E esse problema pode ser expresso em forma de pergunta. Em que situação a Rússia usaria essa arma? Um torpedo nuclear drone, que supostamente pode causar um cenário apocalíptico em qualquer costa que a Rússia escolher, parece uma ameaça enorme. No papel, a Rússia está usando essa arma para sinalizar aos Estados Unidos que é algo que as capacidades de defesa existentes da América não conseguem interceptar, e talvez nem consigam detectar. O Instituto Lansing afirmou no fim de outubro que a Rússia tenta mudar as regras sobre a natureza e previsibilidade da dissuasão nuclear. Mas isso já é um problema por si só.
Se o que a Rússia diz sobre Poseidon for verdade, é uma arma complexa que, segundo Putin, não tem igual no mundo. Como a Rússia está construindo isso? Quantos componentes do Poseidon vêm de países ocidentais, que estão sancionando a Rússia e devem endurecer ainda mais as sanções se o Poseidon for confirmado como ameaça real? Se a Rússia tenta confundir a doutrina nuclear, especialmente sobre previsibilidade, pode criar um problema para si mesma. Os Estados Unidos da América podem considerar ataques preventivos quando o Poseidon estiver em operação, por exemplo. Mesmo que o lançamento do Poseidon dê certo, e daí? Um torpedo drone nuclear pode devastar as costas dos Estados Unidos da América, mas isso não impediria uma retaliação nuclear americana. Qual é o objetivo do Poseidon, exatamente? Além de servir para Putin travar mais uma disputa de vontades e egos com os Estados Unidos. As chances são de que Putin nunca ousaria usar o Poseidon, mesmo que ele seja tudo o que o líder da Rússia diz que é. Se for esse o caso, só reforça a inutilidade dos Kabaris. Se o submarino só transporta armas Poseidon, vira alvo para eliminação ao ser detectado por qualquer país. E mesmo um submarino movido a energia nuclear e equipado com armas nucleares não serve de muita coisa quando parece não ter contramedidas para se proteger contra armas mais tradicionais. E há outra possibilidade aqui. O próprio Poseidon pode ser uma mentira. Afinal, não está exatamente claro como a Rússia poderia estar testando uma arma que supostamente causaria tsunamis gerados por bombas nucleares sem que o mundo inteiro soubesse disso. E como Dagens relatou em 3 de novembro, o projeto Poseidon já foi marcado por tragédias. Segundo relatórios vazados, a arma está em desenvolvimento desde 2015. Em 2019, o Poseidon esteve ligado à explosão no submersível Lusharik, que matou 14 marinheiros russos. Provavelmente, a explosão foi causada pelo sistema de propulsão da arma. Mas isso ainda sugere que o Poseidon pode estar longe de estar pronto como Putin afirma. O Poseidon pode ser só mais uma manobra de propaganda da Rússia, não uma ameaça real. Segundo Yuri Boyetko, chefe da Esperança para a Ucrânia, em 1º de novembro ele falou ao Daily Express. O anúncio do Poseidon é visto como propaganda para dissuasão global e acalmar o público após sanções ocidentais. Enquanto análises militares confirmam que, apesar dos combates intensos e infiltrações perigosas, as principais linhas de abastecimento ucranianas em Pokrovsk permanecem intactas, contradizendo diretamente as alegações de Moscou sobre um cerco bem-sucedido. A única arma dos Kabaris pode ser só uma cortina de fumaça, distração, uma forma de Putin desviar a atenção do Ocidente de que suas forças na Ucrânia não fazem o que ele diz. Boyetko segue acrescentando. Essas declarações grandiosas e não verificadas indicam que o Kremlin intensifica a guerra psicológica e informacional para esconder os custos da guerra prolongada e antecipar pressões políticas internacionais. Então, será que esse realmente pode ser o caso? Se for esse o caso, então o Poseidon realmente não existe. Pelo menos não da forma que Putin afirma que existe. O líder da Rússia pode estar fazendo ameaças vazias, bem calculadas para desviar a atenção da guerra na Ucrânia. Se Poseidon não existe, para que serve o Khabarovsk? Seria só um submarino inferior ao da Rússia, sem nem ter a única arma que o faria uma ameaça. A união de Khabarovsk e Poseidon é mais uma tentativa de Putin de demonstrar um poder que não possui. O mesmo vale para a recente entrega de armas da Rússia à Venezuela. Em vez de ser uma demonstração de força, essas entregas revelam que o império que Putin está tentando construir desmoronou ao seu redor, já que seus regimes fantoches estão em ruínas. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever em nosso canal confiável para mais vídeos sobre as últimas armas da Rússia, assim como outros grandes conflitos ao redor do mundo.